Olá, eu sou Manuel Cunha, sou biomédico e hoje vamos começar mais uma disciplina, a disciplina de enfermagem em saúde mental. A saúde mental, que é um tema bastante discutido, nos dias de hoje é essencial tratar de saúde mental em qualquer profissão da área da saúde e é indispensável, principalmente para o profissional enfermeiro. Então, não tem como falar de saúde mental, de desenvolvimento de saúde, sem se tratar um pouquinho da história, de como as pessoas lidam com a saúde mental de acordo com o passar dos anos, dos séculos. E cada vez mais os quadros psicológicos estão se tornando mais científicos. Antigamente as pessoas eram tratadas assim, ah, fulano é doido. Hoje em dia isso é mais um tratamento informal, não tão pejorativo assim, é mais uma forma de conversar. Mas naquele tempo, muito antigamente mesmo, as pessoas eram tratadas com muito desprezo e acreditavam que o, a situação de, de insanidade ou falta de saúde mental era uma penitência divina, que era por causa da ira dos deuses, que era por causa de espíritos que assolavam as pessoas, que faziam com que as pessoas pagassem por pecados que elas cometeram ou que parentes delas cometeram no passado. E, então, passando isso para os dias de hoje, que é uma coisa muito mais científica, que nós temos uma sociedade mais avançada e uma tecnologia também muito mais avançada, nós podemos ver que muitos conceitos mudaram. E dentre eles, nós vemos que a saúde mental não é constituída apenas pelo psicológico, também é constituída pelo fisiológico, pelo social, pelo biológico e até mesmo pelo genético. E é isso que nós vamos tratar nessa disciplina. Nós vamos falar da saúde mental como um todo, desde o seu contexto histórico até o seu funcionamento como patologia e sua origem, seja genética, seja psicossocial. Agora, começando na Idade Antiga, é o período em que as pessoas começaram a se relacionar, porque a sociedade ela existe desde quase sempre. Eu digo quase sempre porque no começo as pessoas não tinham como se relacionar tanto, elas viviam em cavernas, então depois que se foi desenvolvendo a agricultura na Idade da Pedra, afiada, em que as pessoas conseguiam, através da roda, desempenhar funções como a própria agricultura, a execução da moradia, a pecuária, as pessoas começaram a viver em sociedade e começaram a observar como tratavam umas às outras. E daí surgiu o conceito de saúde e doença. Começaram a entender que pessoas doentes adoeciam por algum motivo e procuravam por esse motivo. E não era tão simples como é hoje. Ah, eu adoeci porque eu peguei chuva, ou então porque eu sou alérgico a um pó e respirei uma sala que estava cheia desse pó por algum momento e desenvolvi esse processo alérgico. Não. Naquele tempo as pessoas acreditavam que era penitência divina, que elas sofriam por pecados que elas cometiam, que seus parentes haviam cometido no passado, ou coisas que ainda iam acontecer, ou simplesmente porque os deuses quiseram, né? Os espíritos quiseram, os espíritos maléficos, traquinos e por aí vai. Então, é, no início da observação e tentativa dos tratamentos mentais, as pessoas começaram a observar que conseguiam tratar doenças. Começaram a ver que se ficassem deitadas numa cama o dia todo, elas melhoravam depois de um tempo se tivessem gripadas. E aí começou a tentar um tratamento mental para as pessoas que tinham os transtornos mentais. Sei não, talvez uma pessoa era chorosa demais, chorava com tudo, ou uma pessoa era muito triste. Eles começavam a pensar, o que eu posso fazer? E aí começaram os procedimentos abusivos, sem respaldo científico nenhum. Eles viam que as pessoas que tinham problemas de dor de cabeça, que essa dor de cabeça, eles começaram a perceber que os sentimentos partiam da cabeça, partiam dessa região, a da região encefálica. Então as pessoas que tinham enxaqueca ou tinham processo de dor de cabeça, ou qualquer coisa que fosse saindo da cabeça, eles acreditariam que tratariam com uma perfuração no crânio. Então, existem muitos cadáveres e crânios antigos, dessa idade antiga, com buracos na cabeça. E isso tem um fundo científico, sim, porque um buraco no crânio
com certeza aliviaria uma pressão alta que aconteceria no cérebro por excesso de líquido, ou por um tumor, ou por uma pressão das meninges, ou seja lá o que estivesse acontecendo, a pressão intracraniana poderia causar dor de cabeça. E como resolvia em alguns casos, eles generalizavam. Então, fizeram esse buraco na cabeça pensando que através dele os espíritos que estavam possuindo a pessoa, seja por esquizofrenia, seja por dor de cabeça, seja por enxaqueca, seja por asma, não sei, eles sairiam por aquele buraco. E como resolviam uns e outros não, eles generalizavam tudo. Ah, eles esse buraquinho também causou uma sobrevida de algumas pessoas que tinham problemas realmente. Então, através dessa observação, eles começaram a fazer em todo mundo que tinha esse problema. E os transtornos mentais são causados por punição e ira divina. Eles acreditavam que era tudo sobrenatural. Até o momento que chegou a Grécia Antiga e os egípcios. Os egípcios e os gregos conciliavam a religião e a ciência de uma maneira incrível. A medicina egípcia era exemplar para aquela época. Até hoje, pesquisadores tentam entender como eles tinham acesso a tanta informação, como eram tão inteligentes. Até hoje não sabem como funcionavam muitas coisas, como as próprias pirâmides, o processo de mumificação, tudo é magnífico. Mas os curandeiros egípcios que viviam à margem do Nilo, eles tinham terapias através de medicamentos feitos com ervas, como o caso da papoula, que serviam para tratamentos mentais. Então as pessoas que eram esquizofrênicas, que tinham problemas convulsivos, que tinham epilepsia, eram tratados através desses chás, desses concentrados dessas ervas que eles encontravam à beira do Nilo ou que eles mesmos cultivavam. Então, eles tinham esse conceito de que a ciência pode ser desenvolvida junto com a religião. Embora tenham sido muito politeístas, ambas as culturas, né, tanto a grega quanto a egípcia, eles acreditavam nisso. E na Grécia Antiga, nós tivemos o primeiro homem, a primeira pessoa a entender e a postular que as doenças não surgem do nada. Elas não surgem por penitência divina, elas não surgem por, do nada. Elas são frutos da natureza, da interação do homem com a natureza. E esse homem foi Hipócrates. Hipócrates teve o seu papel, teve um papel fundamental na compreensão e no começo da medicina. Ele tratou as doenças como algo que viesse da natureza, como por exemplo, eu não vou adoecer porque eu não vou adoecer porque eu pisei numa linha da cerâmica. Sei lá, aquela história de criança, da mãe quebrar a coluna. Isso não existe. O que existe é a pessoa adoecer por influência da natureza, seja por um trauma mecânico, seja por inalação de alérgenos, ou de qualquer coisa que tenha uma interação com o organismo humano que vá fornecer esse mal. Então ele começou o conceito. Os gregos eram figuras fantásticas. Ele era filósofo, era matemático, era músico, assim como Pitágoras. Pitágoras, por exemplo, foi outro gênio que, sei lá, estava de tarde olhando para o chão, desenhou um triângulo e disse que cateto quadrado mais cateto quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Imagina como essas pessoas, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma informação, eram tão inteligentes e à frente do nosso tempo, e como o ser humano foi se tornando preguiçoso. Foi se tornando preguiçoso de acordo com o acesso à informação, coisa que nós temos hoje. Hoje nós temos tudo à palma da nossa mão. E o que nós fazemos com isso? Quase nada. Partindo da Idade Antiga, chegamos à Idade Média. A Idade Média foi um marco muito importante para a história. A Idade Média também é conhecida como a Idade das Trevas ou Idade das Sombras. Mas por que essa nomenclatura? Porque naquele tempo as pessoas viviam nas sombras, elas eram embargadas, elas eram proibidas do conhecimento científico, do seu conhecimento anatômico, do conhecimento médico. Eram pessoas que viviam em condições muito precárias, eram pessoas que viviam em condições terríveis, tanto sanitárias como psicológicas. Elas tinham uma margem de vida de 28 anos. Imagina você imaginar que 28 anos era a idade máxima de uma pessoa naquele tempo. As pessoas morriam muito por doenças e morriam mais ainda por assassinato, por violência naquele tempo. Mas tudo isso induzido pela igreja católica, que dizia que as pessoas tinham que seguir postulados e que aquilo era lei.
Por exemplo, não era possível estudar cadáveres, estudar o corpo humano, porque era heresia ou necromancia. Se uma pessoa pegasse um cadáver e abrir, diziam que era bruxaria. É tanto que apenas com o fim da Idade Média que o ser humano começou a pesquisar melhor, e apenas depois que descobriram a existência dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles não sabiam que existiam. Eles pensavam que o sangue circulava livremente pelo corpo. Então é uma coisa absurda. Tudo isso por causa dos embargos da Igreja Católica naquele tempo. E daí surgiram os procedimentos médicos duvidosos. Naquele tempo, as pessoas podiam tomar banho no máximo 2 vezes por ano. Os médicos recomendavam isso. Diziam que a camada protetora que se formava durante o tempo, a camada de sujeira, era uma proteção e que não deveria ser retirada. Ah, já hoje em dia isso é um absurdo. E a própria igreja apoiava isso. Então as pessoas tomavam banho no mês de março, que era um mês anterior aos casamentos, que aconteciam em abril ou maio. Então eles tomavam banho geralmente nesses meses. E daí também surgiram vários outros procedimentos muito duvidosos, como as perfurações na testa e sangria de vasos sanguíneos próximo à cabeça. Para tudo, eles tinham a solução de fazer sangria. Eles acreditavam que o corpo humano era baseado no equilíbrio. Isso é verdade. Mas esse equilíbrio partia do sangue. Então, se uma pessoa está ruim, se ela está doente, ela vai melhorar se botar o sangue para fora, porque o mal está no sangue. O que não é verdade. Nem sempre. Então, eles faziam pessoas doentes, independente do tipo de patologia, sangrar, eles faziam sangria. E pessoas que tinham um problema psicossocial, um problema patológico, um problema, seja lá o que for, seja depressão, esquizofrenia, seja o que for, eles faziam a sangria na cabeça. Eles acreditavam que liberando o sangue na cabeça faria com que as pessoas melhorassem naquele tempo. O que é uma coisa que realmente não faz sentido. E mesmo assim eles não tinham consciência dos vasos sanguíneos, né? Muito interessante. Naquele tempo também eles acreditavam que o equilíbrio do corpo humano vinha dos líquidos dentro desse corpo, né? Então, se a pessoa vomitasse, iria ajudar. É aquela observação que vai passar de pai para filho. Às vezes, quando se come uma coisa que faz mal, depois de vomitar a pessoa melhora. Mas naquele tempo, como eles não sabiam que era por causa disso, eles generalizavam. Então, se eu estou gripado, se eu tivesse gripado na Idade Média, chegaria um médico e me daria um maço de tabaco para eu mascar, para me fazer vomitar e acreditar que eu melhoraria depois daquilo. E por fim a papoula. Novamente, a papoula, que é a flor, a planta, a erva, que deu origem ao ópio. É um opioide muito forte, e ela é até hoje utilizada como um analgésico fortíssimo, um analgésico opioide, né? Então ela derruba a pessoa. É um anestésico fortíssimo e ela deu origem ao ópio, né? Aí temos a influência da igreja. Naquele tempo as pessoas viviam muito pouco, elas tinham uma margem de vida muito baixa. Elas tinham um processo sanitário terrível, elas faziam as necessidades em um pote embaixo de sua cama e jogavam pela janela, jogavam na rua as suas fezes e sua urina que fizeram durante a noite, jogavam pela janela do quarto e caíam sobre as pessoas que estavam passando por ali, e os banheiros eram comunitários, que não eram banheiros, eram buracos. Então, a expectativa de vida era muito baixa. Agora imagina para uma pessoa com transtornos mentais, imagina para um autista naquela época, imagina para um esquizofrênico, uma pessoa que sofre de depressão, de ansiedade, imagina como um problema mental seria terrível naquele tempo, não só por causa das condições terríveis, mas também porque as pessoas te tratavam muito mal. Se você tivesse um problema mental naquela época, as pessoas se tratariam muito mal, elas se tratariam com desprezo. As famílias tinham vergonha de falar que um parente seu tinha problema, que era esquizofrênico, ou que era aquilo, ou que era isso. Então, eles acreditavam que isso ainda era punição divina, né? Ainda era uma penitência divina. E eles acreditavam que era uma vergonha. Eles trancavam as pessoas em sótãos, em porões. Eles abandonavam essas pessoas em campos distantes, deixavam para morrer ao relento. Então isso acontecia com muita frequência naquele tempo. E a Igreja Católica teve uma boa influência nisso, porque o clero começou a fazer abrigos para essas pessoas, mas obviamente para quem pudesse pagar, porque a igreja naquele tempo era muito mercenária. Então eles começaram a cobrar para atender essas pessoas. E atendendo essas pessoas, eles fizeram com que a qualidade de vida delas melhorasse, já que elas eram tratadas como lixo.
colocado nos porões, sem luz do sol, sem alimentação devida, sem beber água. Às vezes eles comiam as próprias fezes e bebiam a urina porque não tinham o que comer. Naquele tempo até a alimentação era escassa. As pessoas dependiam de pão, o pão que estragava muito fácil, vinho, porque a água não era suficientemente límpida. Então eles preferiam beber vinho do que beber água, beber cerveja do que beber água. Então imagina como era terrível. Era muito fácil pegar qualquer doença naquele tempo. E fora das casas de apoio criadas pela igreja, pessoas com transtornos psíquicos eram tratadas com desprezo e vergonha tanto pela família como pela sociedade em geral. Aquilo que eu acabei de falar. As pessoas eram muito maltratadas mesmo. Agora, no século XIX, temos uma rápida reforma, que foi instalada por Philippe Pinel. Ele era um médico europeu, que começou a tratar as pessoas que tinham problemas mentais em um manicômio, geralmente esquizofrênicos, pessoas que tinham demência ou eram esquizofrênicas, e começou a tratar essas pessoas bem. Ele fez com que essas pessoas convivessem entre si, conversassem, fizessem atividades domésticas. Essas casas eram geralmente mansões, casas grandes ou fazendas, em que as pessoas cultivavam a terra, que elas cuidavam de animais, que elas cuidavam da casa, faziam a higiene da casa, e elas tinham uma vida relativamente boa. Mas esse tratamento foi refutado porque ele não fazia um auxílio clínico, ele não trazia a cura do doente. Então, um paciente que tinha convulsões diariamente, um paciente epilético, por exemplo, ele não ia ser tratado dessas convulsões, porque ele ia viver normalmente, ele ia se acostumar com aquilo. Né? Mas isso contribuiu bastante por causa da ressocialização dos enfermos, porque eles conseguiam viver entre si e em paz. Eles viviam em paz entre si, diferente do que acontecia, né? Porque eles eram muito maltratados. Fora dessas casas aqui. E daí temos o surgimento da figura de Sigmund Freud. Freud era um médico incrível, muito citado até os dias de hoje, muito citado como o pai da psicanálise. Ele era, ele era um figurão naquele tempo, ele mandou por terra várias teorias sobre o funcionamento da mente humana. Pessoas que acreditavam que o pescoço era onde ficava o cérebro e cortando o pescoço cortava o cérebro, coisa que não faz sentido. Freud derrubou por terra e criou a psicanálise. Ele aboliu a necessidade de tratamentos invasivos, como a necessidade de eletrocução. As pessoas eram eletrocutadas para parar convulsões, ou então para deixar de ser depressivas, né? O que não faz sentido. Então, ele, através de diálogos, ele chegava com o paciente, ele entendia a sua história e postulava a, o pensamento do paciente, ele entendia o que ele estava passando e, a partir daí, ele iniciava um tratamento. Freud, ele acreditava que o ser humano era movido apenas pelos seus prazeres. O prazer sexual era o maior deles, e a necessidade sexual. Então, ele acreditava também que a sociedade limitava o alcance desses prazeres. Dando um exemplo bem besta mesmo, bem simples, eu posso dizer que eu amo sorvete. Eu amo sorvete. Eu quero tomar sorvete todo dia porque eu tenho muito prazer em tomar sorvete. Se eu tomar sorvete todo dia, eu seria muito feliz. Mas eu não posso tomar sorvete todo dia, porque não é todo dia que eu tenho dinheiro para comprar, não é todo dia que eu posso ir na sorveteria, não é todo dia que a sorveteria está aberta. Então a sociedade vai me impedir de ter esse prazer. E muitas vezes os prazeres das pessoas suprimidos causam transtornos mentais. Esses transtornos podem ser traumas, o prazer de perder, o prazer de ter um ente querido, por exemplo, de perder um pai, perder uma mãe em um acidente, ou o prazer de ter a sua integridade psicológica, no caso de um abuso, por exemplo, ah, e muitas outras coisas, que as pessoas desenvolviam a depressão, que desenvolviam a ansiedade. Freud, naquele tempo, ele não tinha conhecimento que a genética tinha influência sobre isso, então ele era um pouco limitado a traumas e a experiências de vida. Então, o estudo genético das doenças mentais não entra muito na teoria de Freud, mas ele teve uma importância incrível. Ele criou a teoria do subconsciente, ele criou a mente consciente, subconsciente e inconsciente, verificou através dos sonhos de seus pacientes o que eles tinham no seu mais profundo eu. Ele viu que os sonhos da pessoa têm muito a ver com o seu estado mental. Ele criou também aquele método de tratamento mostrando desenhos abstratos para as pessoas. É muito comum ver isso em filme.
em que as pessoas têm que dizer o que é aquilo para elas e as pessoas, dependendo da sua resposta, se for uma árvore, ou se for uma árvore, ou se for uma fera, a pessoa, você consegue ter uma ideia de se esse indivíduo tem um problema relacionado à felicidade, ou à tristeza, ou à raiva, ou ao estresse. Então ele desenvolveu uma análise, a psicanálise, a análise do ser psíquico da pessoa, através de tantas coisas, e reuniu tudo isso. Sua teoria, baseada-se no diálogo e na livre associação dos elementos surgidos, ele associava tudo. Tudo que a pessoa fazia, ele associava, seja o movimento de suas pernas, seja a forma de caminhar, a forma de falar, o olhar, as expressões faciais, o jeito que a pessoa se portava em público, como se portava sozinha. Ele desenvolveu um postulado inteiro e tratamento psicológico para isso, de acordo com, com o comportamento da pessoa. Ele encorajava seus pacientes a falarem sobre o que quer que aparecesse em suas mentes, analisando, através de seus estudos, as atividades psicológicas dessas pessoas. Ele analisava as mentes das pessoas de acordo com o que elas tinham em mente, independente do que fosse. Seja um pensamento fútil, um pensamento passageiro, ele queria tudo. E através disso, ele desenvolveu a psicanálise, que é até hoje utilizada por psiquiatras e psicólogos. Depois de muito tempo ele faleceu com cancro no palato, né? Ele fez 23 cirurgias, então sofreu bastante, mas ele teve um papel incrível. Ele foi refutado algumas vezes, mas até hoje ele é muito referenciado. E todo mundo já ouviu falar de Freud. Depois disso, tivemos a revolução através do lítio. O lítio nos anos 90, o lançamento do famoso diazepam, que é o relaxante muscular mais utilizado. Relaxante muscular, eu acredito que não é o termo ideal, mas ele é um medicamento relaxante, né? E ele tem por objetivo acalmar o pensamento das pessoas. Ah, Freud acreditava também que as pessoas, Freud não acreditava, Freud dizia que as pessoas ela tem duas partes do seu eu, a parte consciente e a parte subconsciente e a parte inconsciente, né? Em que a pessoa não sabe que ela está sentindo alguma coisa, só vai saber depois de um tempo ou se demonstrar, talvez nem se demonstre, né? Que é justamente o que interfere nos sonhos. Mas a parte consciente e subconsciente e o inconsciente estão completamente ligadas. A parte do consciente, a parte do consciente que seria essa metade aqui, a parte do consciente, ela estaria ativa nas atividades que nós desenvolvemos no dia a dia. Seja estudar, trabalhar, conversar com um amigo, passar por um momento de lazer. E a parte do subconsciente e inconsciente estaria dividida nessa outra parte aqui da nossa mente. Em que aqui está o subconsciente e aqui está o inconsciente. O inconsciente, ele dificilmente seria desenvolvido pela própria pessoa, e ela estaria submetida a ele o tempo inteiro. Nós podemos ligar o subconsciente aos vários hormônios e às situações fisiológicas que vão causar a felicidade ou a tristeza, como é o pico de serotonina ou a queda de serotonina, por exemplo. E a parte do subconsciente é aonde moraria o desespero das pessoas, a tristeza, ou então o que ela sentiria no passado, alguma coisa que aconteceu, um trauma, por exemplo, também. Então, ele acreditava que quando esse lado, que é o lado consciente, o lado ativo, parasse de funcionar, o subconsciente entraria em ação e dominaria a maior parte da mente da pessoa. E através dessa dominação, a pessoa passaria por um momento difícil, porque no subconsciente estão as coisas ruins, estão o trauma do passado, estão a ansiedade, a consciência de uma mente pesada, né? Então, a pessoa, quando entrava numa situação de ociosidade, quando a pessoa fica sem fazer nada, quando ela fica sentada, descansando, antes de dormir, por exemplo, ela começa a ter esses pensamentos. E é por isso que pessoas depressivas sofrem de insônia, elas pensam demais. E esses pensamentos são ruins. Pessoas ansiosas também sofrem de insônia. Há casos também de pessoas depressivas que têm casos de hipersonia. Elas dormem demais, principalmente mulheres, mas isso aí é por outra questão. É por uma questão hormonal fisiológica. Mas as pessoas têm tendência a, quando não estão fazendo nada, quando estão ociosas, a pensar que estão que estão ruins. E é o caso da ansiedade, principalmente. Agora, antes desse marco, que é o surgimento do lítio, o lítio ele vai fazer com que a pessoa descanse.
ele vai botar a pessoa para dormir. Então, qualquer medicamento que faça a pessoa dormir faz bem para a ansiedade, faz bem para a depressão, porque você suprime o seu subconsciente, você suprime o seu inconsciente, você deixa sua mente ativa o maior tempo possível. E isso faz com que você libere mais serotonina, mais ocitocina, mais dopamina, porque você está executando mais atividades, você está fazendo uma atividade e você está terminando aquilo, não está ficando ocioso. É por isso também que a atividade física é muito importante para o desenvolvimento de um indivíduo, né? Principalmente para manter a saúde mental. Antes desse marco, era comum o uso de métodos duvidosos e invasivos como a terapia eletroconvulsiva e psicocirurgia. Imagina você fazer uma cirurgia na cabeça para tratar a depressão. Não faz sentido, né? Mas acontecia. Revolução da psiquiatria, que foi no século XX. Essa revolução tratou-se do começo do fim dos manicômios. Hoje nós temos que quase todos os manicômios, principalmente na Europa, foram extinguidos. Não existem mais quase nenhum manicômio. No Brasil isso começou também, por volta dos anos 2000. Isso já começou um movimento para começar o tratamento de pessoas em casa ou em clínicas especializadas em que as pessoas não ficassem internadas, porque a internação só proporciona a piora dos quadros. Tomar remédio todo dia, ficar numa sala oclusa, na camisa de força, é uma coisa ruim para o esquizofrênico, não vai ajudar muita coisa. Imagina agora para um autista, para um demente, uma pessoa com demência que não tem tanta consciência do que está acontecendo. Imagina como isso é ruim, não é? E como isso pode interferir de maneira ruim para a vida dessas pessoas. E agora, a gente pode falar de saúde mental. Antes de falar de saúde mental, eu gostaria de passar por cima também dos transtornos mentais e de onde eles cabem, né? A depressão é o transtorno mental mais falado hoje em dia, a depressão e a ansiedade. Depressão e ansiedade, algumas siglas como TDAH, TDAH. Mas a depressão ela é causada por um déficit de condições específicas que nós vamos ver na próxima aula. Mas a pessoa ela a é, está submetida a não querer fazer situações que ela sentiria a vontade de fazer, ela perde o ânimo, ela tem um desânimo. A depressão ela causa vontade de suicídio, ela causa a situação de suicídio, ela causa várias coisas bem complicadas, né? Assim como a ansiedade. A ansiedade, ela vai partir do ponto parecido com a depressão e vai ser bem parecida também com o transtorno bipolar. O transtorno bipolar também vai ser dividido em vários tipos, o transtorno 1, 2, 3 e 4 e o transtorno bipolar borderline, mas esses dois estão muito ligados. O transtorno bipolar ele vai ter como principal característica a divisão entre o momento em que a pessoa está super com a autoestima lá em cima e o momento que ela está lá embaixo, ou está super estressada, ou está com raiva, ou está num momento difícil. Ela é marcada também por manias. Então, pessoas que têm transtorno bipolar têm manias. Pessoas com ansiedade também têm manias. Elas têm dificuldade em falar em público. Elas ficam mexendo muito o membro, mexendo muito a perna e fazem movimentos repetitivos e não conseguem se socializar direito. Já o autismo acontece por uma dificuldade da pessoa se socializar por causa de um aminoácido que não existe no organismo, vamos falar na próxima aula também. Então a pessoa ela é fisiologicamente incompatível com a sociedade. Então não se trata de algo apenas psicológico, é algo fisiológico, né? Então a pessoa por não ter esse aminoácido, ela não desenvolve proteínas que são essenciais para o raciocínio, tanto cognitivo quanto social. Então a pessoa fica restrita, fica no mundinho dela. É o que ocorre. E na esquizofrenia, que é uma doença muito falada também, e muito antiga, ela é tratada até como possessões por demônios ou coisas parecidas. E a esquizofrenia, ela se trata de um processo que às vezes pode ser leve, uma pessoa pode ser esquizofrênica e não saber, e pode partir de uma paranoia, de um delírio, a paranoia de uma pessoa que acredita que está sendo perseguida por alguma coisa que não está sendo perseguida, ela pode ver coisas, no caso do delírio, né? Ela pode acreditar em coisas que não existem. E isso leva a pessoa a mudar a sua vida e a ter comportamentos sociais incompatíveis. Seja na maneira de se vestir, ela deixa de se cuidar, ela deixa de acreditar
que sua vida tem importância também, ou por acreditar demais que ela tem importância, ela começa a ter medo de tudo, e isso tudo causa o quadro esquizofrênico, que é o quadro da loucura. A loucura, que é um termo que não se usa mais, né? Era utilizado muito antes, mas hoje em dia não se usa mais. Essas são as doenças principais. Também temos o TDAH, que são problemas também em aminoácidos, em proteínas, problemas genéticos, em que as pessoas são geralmente normais, mas elas têm dificuldade em acompanhar na escola, na faculdade, no trabalho. Elas são pessoas com um aprendizado mais lento, são pessoas mais ativas ou menos ativas. Elas têm esse problema e a terapia com alguns aminoácidos e com lítio fornece também com o magnésio também ajuda e fornecem esse auxílio à vida dessas pessoas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro e ser produtivo e contribuir com sua comunidade. Então, essas pessoas com saúde mental, elas devem ter esses três pilares. Recuperar-se do estresse rotineiro, passar pelo estresse, lembrando que o estresse não é apenas a coisa ruim da sua rotina, não é ter que, sei lá, fazer uma coisa que você não gosta. Às vezes é só viver mesmo, o estresse é o desgaste. Então, viver mesmo que bem, desgasta, você se cansa. E recuperar-se disso é ter saúde mental. Ser produtivo e contribuir com sua comunidade e usar suas próprias habilidades, porque cada pessoa tem suas habilidades. Eu posso não ser bom em jogar futebol, mas eu posso ser muito bom em xadrez. Ah, eu posso não saber nenhum esporte, não posso saber nenhum jogo de tabuleiro, mas eu sei tricotar muito bem. Entende? Então cada pessoa é única, cada pessoa é especial e cada pessoa tem que descobrir essa habilidade, cada pessoa tem que desenvolver os seus hobbies. É aí que a terapia entra. A terapia que é o desenvolvimento da autoestima da pessoa, de como ela pode melhorar, ela vai aprender a tocar um instrumento, ela pode simplesmente ouvir música, conhecer alguma coisa, aprender sobre alguma coisa, e isso já é essencial para a melhora de uma pessoa que está com problemas psíquicos. E tudo isso envolve comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Todas essas palavras estão ligadas a uma doença. Por exemplo, comunicação pode estar ligada à ansiedade, que diminui sua capacidade de comunicação em grupo, a depressão também, que tira a vontade de viver normalmente em grupo, autocuidado, gente esquizofrenia, que a pessoa esquece de si mesma, ou dentro de desleixo, a vida doméstica, que também pode ser a depressão, em que a pessoa é de um jeito lá fora e é de outro dentro de casa, porque não tem ninguém e a ociosidade deixa mal. Habilidades interpessoais pode ser autismo, uso de recursos comunitários. Pode ser também autismo, autossuficiência, depressão novamente, habilidades acadêmicas entre o TDAH, TDAH, o autismo, trabalho, novamente as siglas, lazer, saúde e segurança pode ser depressão, a segurança, a própria segurança, né? Esquizofrenia quando afeta a insegurança dos outros, né? A saúde de si mesmo e o lazer, enfim. E esses são os conceitos de saúde mental. A gente pode passar também por outras coisas, como sintomas, como o caso da demência. A demência não é uma doença, ela é um sintoma que ocorre por degradação, geralmente por degradação do cérebro de uma pessoa. Então, se a pessoa tem Alzheimer, ela começa a desenvolver demência e esquecimento. A demência ela ocorre porque os dendritos dos neurônios, ou então a própria bainha de mielina, vai se perdendo. Então, o impulso nervoso não consegue chegar a todos os neurônios. Então, as memórias se perdem e a pessoa tem um raciocínio mais lento. É por isso que ocorre a demência. A demência não é uma doença, ela é um quadro. Ela é como a febre. A febre não é a doença, ela é um sintoma. Se você está com febre é porque está acontecendo alguma coisa. Da mesma maneira é a demência. Se a pessoa é demente é porque ela está tendo algum problema fisiológico, algum problema patológico no sistema nervoso central.